na sequência. Isso aí, é um programa voltado para você que é jovem, que quer se informar, que quer saber sobre a vida, sobre a sociedade que você vive, que quer crescer, né, junto com o seu país e sua comunidade. Em nosso bloco agora tem o quadro Jovem que Faz, que é aquele quadro voltado exatamente para a realização juvenil, para a construção da possibilidade de transformação da sociedade. Então vamos a ele. O quadro se chama Jovem que Faz. Jovem que Faz. E é exatamente para esse jovem que faz e que quer fazer, realizar na sociedade, que nós trouxemos aqui a doutora Eliasibe Simões. A doutora Eliasibe é advogada trabalhista, né? Tem um projeto muito interessante chamado A OAB Vai à Escola. Como é que é esse projeto, doutora? É um projeto de cidadania, foi instituído pelo Conselho Federal da OAB. Existem alguns estados do país e nós conseguimos fazer uma parceria com o governo do estado para a elaboração de uma cartilha. Os advogados elaboraram uma cartilha, os membros da Comissão de Direitos Humanos, e essa cartilha foi confeccionada pelo governo do estado, pela Secretaria de Educação. E, doutora, qual é a receptividade dos jovens, né, dos estudantes em relação a esse projeto? É uma receptividade muito grande. Inicialmente, nós só trabalhamos com os estudantes do primeiro ano. Antes de ir para a sala de aula, nós fazemos uma pesquisa dentre os temas da cartilha, quais seriam aqueles que os estudantes gostariam de ouvir dos advogados. A depender da localidade, do bairro, da escola, muitas vezes eles escolhem tratar sobre drogas, tratar sobre paternidade responsável, que está dentro do direito de família, que são temas também que são abordados na cartilha. Talvez esse seja um caminho para que nosso país saia de situação de descalabro nessa área. Não sei o que vocês acham disso, o que os jovens têm aí sobre essa questão relacionada à justiça, ao direito. Será que tem alguma pergunta? Eu queria saber em relação às provas da OAB. Eu vejo muita gente reclamando e cada vez fica mais difícil. Eu queria saber se realmente ela está buscando mais do aluno ou se o aluno na escola de direito está cada vez saindo mais despreparado para fazer essa prova. Eu imagino que seja um pecado maior da formação dos estudantes hoje. Nem só das faculdades de Direito, da formação em geral, como os estudantes têm sido preparados nas escolas. Nós passamos por períodos diversos, onde as provas eram mais objetivas, os estudantes não tinham que escrever muito, a leitura também, conforme o jornalista até que me antecedeu, tem sido um nível de leitura muito baixo, os estudantes não leem mais do que 2, 3 livros por ano de literatura geral. Isso tudo ajuda na formação e ajuda no raciocínio. E a prova da OAB, ela cobra o que está nos livros. Se o profissional acabou o curso, está nos códigos. Muitas vezes a prova é cópia do que está no código. Se o estudante tem intimidade com o Código Civil, com o Código Penal, com o Código, a depender da matéria que ele escolher para fazer a peça processual, a parte prática, vai fazer uma boa prova. É um curso naturalmente conteudista, né? Tem muita informação, sem dúvida nenhuma, porque são leis, né? São os processos de um país inteiro, e direito internacional também. Eu tenho uns tios e uns avós também que fazem direito, que já são advogados e tal, e minha mãe agora está estudando direito. Só que ela estuda muito, ela acaba virando noite, e aí eu queria saber se o estudante precisa de ser puxado assim, tanto pela faculdade para ser um profissional bom, vamos dizer assim. Todas as carreiras exigem muito estudo. Os profissionais da área de direito, eles geralmente têm que estudar um pouco mais por conta da legislação brasileira, haver muita mudança frequente sobre todos os temas, todos os dias estão querendo legislar sobre os assuntos que a sociedade precisa, mas que muitas vezes não precisávamos de tantas leis. Porém, o estudante de direito que já vem para a faculdade um pouco mais tarde, imagino que sua mãe tenha mais de 17, de 20 anos. Um pouquinho mais, né? Pois é, porque quando se entra na faculdade tem outras atribuições e a carga de trabalho das mulheres geralmente é muito maior, as responsabilidades também. E aí elas acabam tendo que se desdobrar mesmo, noite adentro, estudando. E muitas vezes o estudante de direito estuda um pouco mais do que os outros profissionais por conta de se empolgar, porque os temas realmente da área de direito são muito interessantes, porque mexe com a vida das pessoas. Temos tempo só para mais uma pergunta. Quem quer fazer a última? O brasileiro anda muito descrente assim, com a impunidade. Eu queria saber se ainda dá para acreditar na justiça.
Eu acho que dá para acreditar na justiça brasileira. Inclusive, a justiça é a única referência que o cidadão humilde, que não tem recursos financeiros, pode bater a porta quando há alguma violação do seu direito. A justiça brasileira, ela realmente é lenta por conta da legislação retrógrada que nós temos. Nós temos leis muito antigas, tanto na área trabalhista, que é a minha área, a CLT, a Consolidação das Leis do Trabalho, ela é de 1943. Pois é, pessoal, essa aqui é a doutora Eliasibe Simões. A gente queria agradecer sua participação, excelente participação. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui falando para esses jovens e para os jovens baianos que vão estar nos assistindo. E a OAB está às ordens para esclarecimentos, é uma entidade que está sempre defendendo a cidadania, os direitos humanos, a liberdade de expressão, junto também com a Associação Brasileira de Imprensa e a Associação Baiana de Imprensa, são entidades que sempre defenderam a cidadania no período mais duro do país, da ditadura militar. Foram as duas entidades guardiãs do direito de vir das liberdades democráticas. Eu agradeço a todos. Muita informação aí para os jovens e queríamos chamar nosso quadro agora, né, com o nosso filósofo André Luiz Peixinho, no Ágora, um espaço aberto para a sabedoria. Ágora, espaço aberto para a sabedoria. Meu caro jovem, a esta altura da vida, de tanto ouvir falar mal dos políticos, você pode estar decepcionado com a política. É um engano. Os políticos em todos os tempos têm o seu lado positivo e o seu lado negativo. O que hoje nós validamos como algo relevante, pode ser que no passado fosse uma mera aspiração e um mero sonho. E com o tempo isso ficará superado, inteiramente superado. Mas política é a arte de governar e todos somos necessariamente políticos da polis, da cidade, da convivência. Por isso mesmo, precisamos estar elevando a qualidade política. Não basta dizer assim, eu sou ético, porque o nível evolutivo da ética depende da compreensão da pessoa. Por exemplo, quando eu converso com jovens, eu pergunto, vocês são honestos? A maioria diz que é, mas de vez em quando quando eu pergunto, mas vocês são capazes de burlar o sistema de avaliação do colégio para tirar uma nota mais elevada? Em outras palavras, pescar, colares? Não, mas isso não faz mal a ninguém. Para ele, naquele momento que diz isso, é ético ainda. Mas quando ele evolui, ele vai verificar que é uma autonegação de si mesmo, porque ele não está confiando na sua própria capacidade de mostrar conhecimento. Em política é a mesma coisa. Existem diferentes níveis éticos, uns mais exigentes, outros menos exigentes. Se nós tomarmos, por exemplo, a figura mundial de Gandhi, vamos verificar que a sua ética é tão avançada que não era lícito sequer deixar de ter duas casas quando o povo ainda não tinha o que comer. Vejam que eles são importantes.